Olá, voltando, vamos continuar com a parte dos resultados. Então, os resultados, eles basicamente são formados por dois grandes movimentos, que são o movimento 7, que indica a consistência das observações, e o movimento 8, indicando as não consistências. O movimento 8 ele é extremamente raro, muito mais raro, né, de ocorrer nos artigos. Então, só para frisar essa informação de que nem todos os estudos fazem esse tipo de observação. O movimento 7, ele é, como a gente já falou, o primeiro passo dos resultados, né? E ele contém informações em relação às observações feitas durante a análise dos dados, e ele apresenta informações, né, visuais, como tabelas, gráficos e figuras. Ele tem o primeiro, os submovimentos dentro do movimento 7, seria o primeiro passo, a primeira parte, enfatizar fazendo observações gerais, ou indicar observações específicas e fazer menção a essas observações, aos resultados, esses achados que foram feitos durante o estudo. Em geral, as informações que nós vamos encontrar no movimento 7 são expressões introdutórias, né? At the beginning of the study, the two groups were comparable with respect to age, body weight, e uso de verbos no passado ou no presente para se referir às tabelas, às figuras, aos suportes visuais em geral. E como nesse exemplo, the characteristics of cases and controls are shown in Table 1. Table 3 shows our findings on the issue raised by so and so. Ou também por meio de afirmações, né? There are no differences in success rate between the 9 pregnancies in the study. Ou também o uso da voz passiva para relatar os resultados, né? Então, of the 106 evaluable patients treated with LAAT cells plus interleukin-2, 8 had total repression. 15 had more than. Então, o uso do verbo na voz passiva para esse tipo de informação. Um tipo de classe ou de estratégia retórica que é muito comum no movimento 7 é o uso de addings. O que são addings? São modalizadores, né? Então, são formas de descrever as observações, né? Mas dando uma impressão mais, digamos assim, imparcial. Então, the impression appears to be misleading, rather, because of the certain difference between blá, blá, blá. Então, os principais addings, né, isso é uma estratégia retórica muito comum, né, em resultados, porque às vezes você não quer se comprometer, né, para não dizer. Então, você usa likely, suggest, possibly, believe, or maybe, para assegurar de que você não está sendo extremamente assertivo, digamos, e possa comprometer a credibilidade dos seus dados. O movimento 8, como eu disse, ele é bem incomum e ele apresenta os resultados negativos. Ou seja, aqueles resultados que não estavam esperados, né? Não foram não observados, mas planejados, digamos assim, pelo autor. Obviamente que é impossível planejar todos os resultados, mas há algumas hipóteses. E pode ser que não, que aconteça tudo ao contrário do que você imaginou. Então, esse seria mais ou menos o papel do movimento 8, mas como eu disse, ele é muito baixo, né? E então ele é só para a definição dele já diz isso, é que ele é um movimento opcional, ele não ocorre em todos os artigos. Em geral,
ele aparece com o uso de frases, né, ou qualificadores negativos, né, como aqui nesse exemplo, topic nerve did not reveal neuritic plaques, or genetically abnormal abortion was found, né? Assim, informações que dão realmente essa conotação, essa qualificação de serem negativas. Bom, nós vamos para a mão na massa bem mais rápido nos resultados. E começando com o artigo em inglês, como a gente já fez essa primeira análise, né, dos resultados aqui, né, que pertenciam mais à metodologia do que realmente aos resultados, né, o que é curioso, né, do ponto de vista da análise, ele começa depois dessa parte dizendo já com o movimento 7, né, que é enfatizando as observações gerais, né? Então, the age of the patients at the time of hospitalization ranged from, the majority of the patients were female. Hospitalizations were eventually distributed among 3 seasons. Among patients who were vaccinated during the hospitalization, 71% were vaccinated. We identified many missed opportunities. Overall, é uma marca de generalização. Following discharge, only blá, blá, blá. As such, e aqui ele vai descrevendo mais resultados gerais, que é quando foram observados no estudo. Aqui nessa segunda parte dos resultados, ele já vai para indicar resultados específicos, né? A minha classificação disso é porque ele começa dizendo, before balancing coverage across the comparison groups, there were differences between those vaccinated during hospitalization versus those not vaccinated in hospitalization. Então, isso aqui é bem específico dentro da análise do estudo. Então, ele já começa a dizer as diferenças, né? Those not vaccinated during hospitalization were more likely, olha o uso dos modalizadores que eu falei, né? E também aquele dá várias outras informações. The risk of the outcomes of interest comparing the two groups, né? Então já dá mais informações específicas, né? E aqui ele continua dando mais questões relacionadas à febre, né? Com números mais específicos, mais que podem ser classificados também como informações específicas. E aqui, the results of unadjusted and adjusted risk analysis presented in table 3, né? We found a reduced risk of admission compared with those vaccinated more than 7 days after start. We observed that. Então, são resultados mais específicos dentro da análise, né? E ele finaliza também aqui os resultados no artigo em inglês, também com mais questões for the sensibility analysis assessing study outcomes among patients vaccinated on the day of the start. We found points estimated similar to our main analysis. Né? We did not detect the increased risk of outcomes in just sensibility analysis available. Ok? Então, são algumas informações relacionadas a essas observações mais específicas, né? Então, we found, we did not detect it. Então, por isso que eu, na minha avaliação, não teve alguma descrição vamos dizer assim, uma descrição, né, ou falar mesmo, discutir, né, sobre as observações feitas, né. Então, geralmente foram verbos mais de descrever, né, encontrou-se, né, não detectou-se e comparou, e como aqui também nessa anterior, né, houve, né, there were. Então, essa foram as marcas que eu identifiquei para classificar como 7. E não encontrei, né, como já esperado, né, por ser muito baixo a incidência, o movimento 8.
No artigo em português, o movimento 7.1 também é bem delineado, bem claro, né? O desenvolvimento do protó, protótipo e as fases de aprimoramento da pulseira estão representadas na figura 1, né? Então já começa uma generalização. A média de idade dos pacientes foi né? Dos 28, 17 eram masculino. Então começa a descrição geral. Né? Estão demonstradas na tabela 1 as características da amostra, houve diferença significativa entre o tempo, etc. Né? Aqui houve diferença significativa entre o tempo necessário e o tempo para a equipe hemodinâmica adquirir a primeira medida. Eu classifiquei como 7.2, que já é uma descrição mais específica, né? Então ele coloca números específicos, né? A questão do P, né? E também, durante os testes clínicos, um paciente solicitou retirada da pulseira, então um paciente, bem específico. A monitorização contínua do batimento não foi perdida em nenhum paciente durante muitos anos. Então, são resultados mais específicos que indicam o movimento 7.2. Não houve diferença significativa, houve diferença estatística entre as médias, né? Ele começa a falar das correlações, né? Indicando não houve diferença estatística entre as médias e invasiva. Então, aqui já eu coloquei como 7.3, né, que ele está, na verdade, discutindo, né, os coeficientes de correlação entre a classe e da histórica foram 0,9, indicando boa reprodutibilidade. Então, para mim, isso assim, fazer descrever, né, sobre os achados, né? Então, indicou algo, né? Então, esse indicou que também é um tipo de modalizar, né? Mas é interessante que ele faz essa leitura, né, dos resultados. Então, por isso que eu coloquei que esse indicando sim, na minha opinião, 7.3. As figuras, aqui 7.2, né? Então, para indicar resultados específicos, figuras 3 e 4 demonstram a dispersão entre as medidas na pressão sistólica e diastólica, e também os modelos de regressão não demonstraram efeito. As diabetes, os valores de beta, bem também específicos, sistólico e diastólico de diabetes foram tais e tais, foram, então o uso do verbo no passado também, como a gente observou, é super comum. E o foram parece ser uma predileção de fazer esse tipo de identificação. Bom, o movimento os movimentos dos resultados são esses, né? Então, no próximo vídeo, nós vamos ver a discussão e a finalização, né, das apresentações. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.